Você sabe desenhar? Que tal aprender a fazer seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link da descrição e conheça o Quero Desenhar, onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis. Quem não gosta de histórias envolvendo cientistas loucos? E o melhor, cientistas que de fato existem. Eu aposto que você vai ficar ainda mais curioso quando eu te falar que eles fizeram experiências em si mesmo. Quer descobrir quem são esses cientistas? Então assista esse vídeo e se surpreenda. Mas antes de conferir, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E se você curte esse canal e quer ganhar um coraçãozinho, comente "Olha a foca". John Scott. John Scott foi um escocês que dedicou a sua vida aos estudos da fisiologia da respiração. Ele ficou conhecido principalmente por descobrir os efeitos que vários gases perigosos tinham sobre o corpo e a mente. Entretanto, para chegar a realizar tais descobertas, muitas vezes ele mesmo se tornou a sua cobaia para seus experimentos. Um dos seus casos mais marcantes foi o de um ocorrido em 1893, quando John se trancou em uma caixa hermética e permaneceu lá por várias horas, respirando um gás tóxico para descobrir os seus efeitos. Mais tarde, seu estudo foi direcionado para Minas, onde ele usou pequenos animais e descobriu que o gás mais letal presente neste ambiente era o monóxido de carbono. Para ter certeza, ele se envenenou com este gás e desvendou os seus efeitos em humanos. Ele foi o responsável pela criação da primeira máscara de gás. David Pritchard. David trabalhou na Papua Nova Guiné no final da década de 1980. Foi então que ele notou a presença de um parasita em seus pacientes, o Necator americanus, que há muito tempo era um problema para a população local, embora tivesse alguns efeitos colaborativos positivos, como por exemplo, a resistência contra doenças autoimunes, especialmente asma e febre do feno. Ao retornar para sua casa na Universidade de Nottingham, no Reino Unido, o médico decidiu testar a sua ideia e descobrir se de fato existia uma conexão entre os dois fatores. Entretanto, havia um risco. A bactéria era extremamente perigosa e responsável por mais de 65 mil mortes na época. O Comitê de Ética britânico não lhe permitiu usar de forma alguma cobaias humanas, a menos que eles soubessem que era seguro. Foi então que David utilizou-se como cobaia para seus experimentos. Infectou-se com 50 parasitas, tendo como objetivo encontrar uma técnica de teste segura em condições laboratoriais. E acabou chegando à conclusão de que seus pacientes deveriam ser infectados com apenas 10 parasitas para que os resultados fossem alcançados sem risco algum. Somente em 2006 foi permitido a ele fazer os seus testes e a sua pesquisa segue até os dias atuais. Moran Campbell. A famosa doutora Moran Campbell foi uma das líderes nas pesquisas de problemas respiratórios e a inventora do Ventimask, que é um produto utilizado até hoje. Ela também se aprofundou no estudo da dispneia, que é a falta de ar que experimentamos quando a nossa respiração é prejudicada. Isso pode acontecer de maneira normal, como quando estamos praticando algum exercício. Entretanto, existem alguns casos em que isto pode ocorrer de uma maneira incomum e inesperada. Campbell tinha como principal objetivo descobrir por que isto acontecia. Foi então que ela começou os experimentos em si mesma, utilizando uma toxina extremamente perigosa chamada curare, para paralisar os movimentos do seu corpo, exceto o antebraço. Ela ainda prossegue com a sua pesquisa, embora seus experimentos não tenham trazido grandes resultados. Maurizio Montalbini. Partes do nosso corpo funcionam devido a alguns estímulos externos. Por isso somos ativos durante o dia e descansamos durante a noite. Mas o que aconteceria conosco se não houvesse estímulo? Foi o que o sociólogo Maurizio Montalbini se perguntou. Entretanto, para responder a essa pergunta, ele se submeteu a vários meses de isolamento total, chegando a quebrar o recorde mundial de isolamento em 1986. Ele repetiu seus testes e descobriu que o corpo humano e a mente mudam muito quando não há fatores externos para oferecer informações sobre a hora do dia ou a passagem do tempo. Montalbini sempre achava que tinha passado muito menos tempo nas cavernas do que realmente tinha. Ele perdeu cerca de 14 quilos na primeira experiência e seu corpo se acostumou a ficar acordado por 50 horas de uma vez.
e, em seguida, dormir por apenas 5. Jack Burns. 50 anos atrás, diversos surtos de uma perigosa condição chamada Síndrome Irukandji aterrorizavam o povo australiano. Ela causa fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos e dores abdominais. Quando não tratada de maneira eficaz, o paciente pode chegar a óbito. Entretanto, para poder tratá-la, era necessário saber a sua origem ou o fato causador. O Dr. Burns foi quem desconfiou que a síndrome fosse causada por uma água-viva. Foi então que ele a capturou e decidiu fazer alguns experimentos permitindo que o picasse. Não satisfeito, ele usou seu filho e um salva-vidas local também para que fossem picados. Os 3 adquiriram a doença e tiveram de ser levados urgentemente para um hospital, onde foram tratados e se recuperaram completamente. Sua descoberta marcou a história da medicina, que hoje já tem conhecimento de muitas outras espécies que podem ser prejudiciais à saúde humana. Donald Unger. Assim como todos nós, o renomado cientista Donald Unger, um belo dia escutou da sua mãe, ainda quando criança, que estralar seus dedos iria lhe fazer mal, podendo gerar até mesmo a artrite. Foi então que ele iniciou as suas pesquisas. Ainda jovem, ele decidiu estralar os dedos somente de uma das mãos, para pôr à prova o que diziam sobre isso. O impressionante em sua pesquisa não foi de fato os experimentos aos quais ele se submeteu, mas sim o tempo de duração dos experimentos. Ele permaneceu estralando seus dedos durante 60 anos e depois das 6 décadas decidiu fazer alguns raios-x em ambas as mãos para ver se havia de fato diferença entre elas. O resultado do estudo mostrou que o estralar de dedos não provoca alteração alguma nas juntas, o que rendeu a Donald um prêmio Ig Nobel de Medicina em 2009. Jace Laser. A febre amarela ainda é uma das doenças mais perigosas que afetam a humanidade, mas costumava ser muito pior. Em 1900, um grupo de 4 cientistas da Comissão Reed foi incumbido de estudar a condição. Naquela época, ninguém sabia ao certo o que causava a doença. O consenso geral é que ela também era transmitida através do contato direto, mas nem todo mundo estava convencido disso. Assim, os 4 homens se mudaram para Cuba, um terreno fértil para o vírus, e começaram a trabalhar. Entre eles estava o jovem médico Jesse Laser, que se especializou em doenças tropicais como febre amarela e malária. Um cientista britânico chamado Sir Ronald Ross tinha acabado de descobrir que a malária era transmitida por mosquitos. Por isso, Laser entrou na comissão bastante certo de que os mosquitos eram responsáveis pela febre amarela também. Foi então que Laser enviou uma carta à sua esposa, na qual ele dizia que estava a caminho de encontrar o verdadeiro germe. 17 dias depois, ele foi encontrado morto. Isto porque, sem o consentimento de seus colegas, Laser havia se permitido ser infectado pela febre amarela para comprovar seus estudos. Frankenstein da vida real. Um cientista britânico, junto ao seu ajudante, realizava pesquisas científicas com cadáver, na esperança de conseguir reanimar tecidos mortos. Em seus estudos, animais, plantas e até mesmo humanos eram tidos como cobaias, quase sempre após a morte dos mesmos. O fiel ajudante deste cientista, até hoje sem nome, era um grande admirador dos seus estudos e observava atentamente o progresso obtido por seu mentor. Não satisfeito com os resultados que havia obtido, até então o cientista resolveu fazer um teste em si mesmo, para reanimar células mortas em seu próprio corpo. Para isso, ele fez com que uma de suas pernas parasse de receber sangue para que o tecido viesse a morrer. Entretanto, na tentativa de reanimá-lo por meio do uso de eletricidade, o cientista acabou falecendo. Seu fiel admirador decidiu então dar continuidade aos estudos do mentor e fez o uso do seu cadáver para novas experiências, na esperança de terminar o que um dia havia começado. Porém, antes mesmo que ele tivesse a chance, a polícia britânica local foi até o laboratório e o prendeu por realizar experiências em humanos. Mais tarde, o caso foi abafado por medo que outras pessoas continuassem o que eles haviam começado. E você, o que achou desses cientistas? Teria coragem de fazer experiências em si mesmo como eles fizeram? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido este vídeo e até a próxima. Tchau!